Eu sei que você sente um vazio ao olhar aquele influencer que lê 30, 40, 50 livros e você não consegue porque você não tem dinheiro para comprar. Eu sei que você, mãe, olha aquela influência que prega uma família católica, amorosa, feminilidade, e ao olhar para sua família que parece cheia de trapos, que parece cheia de dificuldades, você se sente triste, aquela tristeza inunda o teu peito. Eu sei por que isso acontece e nesse vídeo eu quero te falar o motivo pelo qual isso acontece e como driblar esse tipo de sentimento. Eu me chamo Rafael, sou psicoterapeuta e hoje nós vamos falar sobre o abandono das nossas vocações. Bem, recentemente explodiu uma polêmica, ou várias polêmicas, porque o mercado digital ele funciona assim, o conceito de discurso ele nasce como a busca pela máxima credibilidade do ouvinte, então eles sempre tentarão buscar essa máxima credibilidade a todo custo. E recentemente explodiram duas polêmicas. A primeira é que gordo não tem credibilidade e a segunda é que mulher virtuosa não usa biquíni, mulher não pode usar biquíni. O que eu quero que você entenda é que, e eu uso como base para esse vídeo um texto que eu escrevi no Substack, para o Substack. Meu Substack está aqui abaixo, se você quiser me acompanhar. Esse texto ele inicia dizendo que, aos moldes de sua época, o homem sedento por poder e reconhecimento vai sentenciar alguns indivíduos, tendo como lei conceitos universais para que ele obtenha controle e influência sobre aqueles indivíduos que não foram sentenciados, né? Então, perceba, quando eu digo que a mulher virtuosa não usa biquíni e eu utilizo dessa narrativa para jogar para a minha audiência uma ideia de que é necessário que você não use biquíni porque você é virtuosa, você é uma aluna minha, etc, tudo mais, automaticamente, ao concordar com esse tipo de pensamento e ao concordar sem questionar como que isso se dá na sua vida, ou seja, eu explico isso um pouco mais à frente, como que esse conceito universal de que o biquíni é pecado mortal para a Igreja Católica, que gordo não tem credibilidade, né, que é uma ideia estúpida, né, esse conceito universal, se ele não for aplicado à sua vida, você passa a virar um demônio dentro de casa, né? Seja você homem, seja você mulher, etc. Isso é muito sutil, mas isso tem destruído vocações. E todos os influencers que fazem isso, eles estão contribuindo incessantemente, com muita força, utilizando o poder da internet para destruir as vocações de vocês, tá? Então, eles sentenciam alguns indivíduos, alguma classe de pessoas, tendo como lei conceito universal e automaticamente obtém controle e influência sobre aqueles que se acham superiores aos estigmatizados, né? Dando-lhes uma falsa sensação de superioridade moral e poder sobre o mundo, poder sobre as outras pessoas. Então, se a gente olhar para a história, né, nós temos aí 2000 anos no mínimo de história para a gente olhar, a gente consegue pensar alguns eventos que aconteceram exatamente assim, né, que começaram exatamente assim, que tiveram como fim último, que tiveram como pauta central a sentença, decretos de conceitos universais sobre indivíduos. Por exemplo, um evento que aconteceu na Alemanha, eu não vou citar aqui para que meu vídeo não caia. Né? O que era aquele evento? Aquele evento buscava o quê? Ele buscava uma raça ariana, uma raça superior. Né? Então você não consegue descer, né? Eu estou falando aqui que eu quero uma raça superior, então logo tudo que é inferior é descredibilizado, ou seja, não tem credibilidade, não é virtuoso, não é bom, não é belo, não é... Entende? Então, ao dizer uma coisa, sutilmente eu digo outra, e isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês. A guerra por atenção aqui na internet, ela é uma pauta em para todas as empresas. Em todos os ambientes é uma pauta a guerra por atenção. E a todo momento os mecanismos estão sendo desenvolvidos para puxar a atenção. Só que você não pode levar em consideração que a busca pela atenção, né, o teu influencer preferido, ele tem como base, né,
a moralidade para chamar a tua atenção, né? Você não pode ser ingênuo a esse ponto, porque eles não estão nem aí para buscar a tua atenção. A busca deles é por poder e reconhecimento, e eles fazem isso por meio de sentenças. Então, a mulher que não age assim, ela é isso. O homem que não age assado é isso. Não é assim que vocês veem, né? Então, eu continuo. Em nosso tempo, estigmatizar indivíduos é o que gera a ascensão social. A inteligência do brasileiro não alcança o topo de uma geladeira 2 andar, entre outros fatores, porque dá-se a qualquer sujeito a máxima credibilidade do discurso. Presta atenção, isso aqui é muito importante, tá bom? Vamos lá, vou ler de novo. Em nosso tempo, estigmatizar indivíduos é o que gera a ascensão social. Tá? Essa primeira frase, ela mostra o que está acontecendo hoje no Brasil, e ela mostra que eles entenderam o jogo, né? Eles entenderam que a estigmatização, as sentenças, dizer que mulher que não faz isso é isso, que homem que faz aquilo é aquilo, isso gera ascensão social. Ascensão social para eles no sentido de autoridade, essa é a palavra que eles utilizam, né? A autoridade. Então construa sua autoridade, o seu posicionamento, e uma ascensão financeira também. Só que veja, é impossível que eu passe qualquer tipo de conhecimento sem uma busca sincera e pessoal por aquele tipo de conhecimento. A sinceridade, ela é pressuposto fundamental para que eu consiga transmitir a outra pessoa em discurso exterior, ou seja, numa live, num reels, no que quer que seja, e, sobretudo, no discurso interior. Sem sinceridade, é impossível que aquilo que é falado, que vai ser falado, que de fato alcance o objetivo da coisa. Ok? O objetivo correto da coisa. Porque o objetivo eles alcançam, que é a ascensão social. Então veja, a gente vive no Brasil. Hoje, para você conseguir um salário de 5, de 10 mil reais é difícil no mercado tradicional. Aí você chega estigmatizando indivíduos aqui na internet, em vídeos de 30 segundos, né, expressos, em shorts, em reels, e aí os teus vídeos começam a bater 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de visualizações, e aí você começa a ascender socialmente. Olha que interessante. Um sujeito que não tem inteligência, que nunca estudou direito, ou que estudou meia dúzia de coisa, ele começa a ascender socialmente, ele começa a ganhar dinheiro, e ele não vai retornar. E mais, ele não tem consciência, ou ele pretende não ter esse tipo de consciência do impacto negativo que ele gera na vida das pessoas. Que tipo de impacto é esse? Eu alterar um curso de uma vida por meio de uma sentença. Eu altero o curso de uma vida por meio de uma sentença. E normalmente altero negativamente. Tá? E aí eu continuo. Que a inteligência do brasileiro ela não alcança, né? Ela não alcança coisas maiores, é isso que eu quero dizer aqui, porque, entre outros fatores, a gente dá a qualquer sujeito a máxima credibilidade do discurso. Então, isso aqui você tem que ter dentro do seu coração. Você é mãe de família, você é pai de família. Cara, não deixa qualquer pessoa falar da sua família, do modo como você tem que agir. Essas pessoas que dizem como você tem que agir em sentenças, você tem que fazer assim, assado, e não te explicam porquê, ou trazem uma explicação de senso comum, uma explicação muito breve e fraca no fundo, essas pessoas elas não estão interessadas em te fazer melhorar. Elas estão interessadas que você vire mais um número dentro da rede social dela. Seja uma curtida, um comentário, um salvamento, um compartilhamento.
instigando em você, sobretudo, inveja, soberba. Não é isso? Então, você, quando vê uma sentença, gordo não tem credibilidade, compartilha isso dentro do seu Instagram ou para amigos, etc. tudo mais, isso instaura em você uma série de vícios. Uma série de vícios. Porque você não refletiu sobre aquilo que você está falando. Tá? Então vamos lá. Sabendo disso, ao produzir crenças, convencimento e sedução por meio do discurso, o vendedor de curso descompromissado coopera para o rebaixamento da capacidade psíquica e imbecilidade da sua própria audiência, agravando ainda mais a crise de saúde mental que vivemos. Então veja, crenças, convencimento e sedução. A maior parte do brasileiro é pobre. Ao ver uma pessoa dando sentenças, gerando crenças, sem explicar as coisas, gerando convencimento, gerando sedução, né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Existe um conselho de um professor meu que é muito bom. Eu indico que você leve para a sua vida. Que conselho é esse? Sempre que você notar uma pessoa ascendendo nas redes sociais, espera assim um tempinho, dá uma olhada na vida dela, depois assim, se ela alterar drasticamente a vida dela, materialmente falando, sai daí, pô, entende? Sai daí. Eu não tô falando, e aqui é uma conversa para outro vídeo, a gente pode falar isso, claro, em outro vídeo, que é se ganhar dinheiro é errado, não tem nada a ver com isso. Ganhar dinheiro não é errado, beleza? Não é errado, mas tenham muito cuidado, preste atenção. Essas pessoas descobriram que produzir crença, convencimento e sedução por meio do discurso gera ascensão social, gera dinheiro, né? Só que eles estão esquecendo que isso rebaixa a capacidade psíquica da audiência. Por quê? Porque quando eu te falo que A é A e não te explico por que é A, você não sabe nada, você sabe que A é A, mas não sabe por quê. Então, me explica, por que mulher usar biquíni é errado? Em que tipo de situação? Por que você não lê 50 livros por ano é errado? Assim, em que tipo de situação? Por que se você der um tapinha no seu filho em um momento em que você explodiu, você vai ser condenado à morte? Não é assim que as pessoas falam? Não é isso? Eu não estou falando que bater em filho é errado ou certo. Ou que usar biquíni é errado ou certo. Eu quero que você me explique o motivo pelo qual isso é certo ou errado. Se você não sabe, toda a tua inteligência é construída em crenças. Em crenças, convencimento e sedução. Crenças, convencimento e sedução. A sua diferença para um macaco é quase nada. É quase nada. O macaco sabe que banana é banana. Agora pergunta para o macaco se ele sabe me explicar por que aquilo é banana, né? Como que a banana nasce, não sabe. Para que a banana serve no corpo dele, não sabe. Mas ele sabe que é banana, porque ele vai lá e come. E ele sabe que ele não pode comer um pedaço de vidro. Mas ele não sabe o que é vidro. Mas ele sabe que ele não pode comer isso aqui. Agora, me explica por quê. Então, se todas as tuas crenças estão baseadas simplesmente nessas afirmações, nessas sentenças, isso é um grande problema. Um grande problema. Ok? É papel do ouvinte, atento, não dar crédito às ideias do especialista, entre aspas, que ignora ou é incapaz de transitar entre os conceitos universais e a experiência propriamente dita da vida do ouvinte, habilidade básica do comunicador que se preza. E foi exatamente isso que eu falei para você. E sabe por que você se sente mal quando você olha lá a influência cuidando de filhos como ninguém? Sabe por que você se sente mal? Porque você não olha para a sua vocação. Você não olha para o que você tem que fazer. Você está olhando só para o mundo das ideias. É isso? Você começa a se comparar. Só que aquela influência lá que você segue, aquele influencer lá que você segue,
Ele ganhou dinheiro, errado ou não, isso não nos compete. E aí, ele tem lá 3 funcionários em casa, pô. E você é mãe de 2 filhos e não dá conta. 3 filhos, não dá conta. Por quê? Porque você não tem funcionário. Olha que interessante. Aí você quer se comparar. E aí a tua vocação, ela começa a ser um grande peso para você. Aquela vocação que você escolheu com entusiasmo, com amor, né? Que você se deleitou naquilo, que você testemunhou para outras pessoas, né? Então, quando você foi ser mãe, quando você engravidou, você falou, olha, eu vou ser mãe, nós vamos ser pais, vem um filho aí. Você testemunhou isso para alguém. Você foi testemunha. E na hora de encarnar, ou seja, na hora de viver essa tua vocação, tu olha para fora, compara com outra pessoa e aí começa a atrair as tuas vocações, né? Essa é a grande tragédia do nosso tempo. Então, descredibilizem. Não deem credibilidade a esse tipo de pessoa que não consegue transitar entre o universal e o particular. Por exemplo, mulher usar biquíni é pecado mortal. Beleza? Ok, maravilha. Agora deixa eu te falar, você que é casado, mulher usar biquíni é pecado mortal, isso é um conceito universal, ok? Agora eu vou falar para você que é casado e é homem e tem uma esposa que usa biquíni. Não fale jamais isso para ela, porra. Aprenda, a não ser que ela pergunte, aprenda a suportar o pecado dos outros. E reze para que esse pecado não se prolongue. E se contente sabendo que Deus não nos permite, Ele não nos dá coisas que não completarão a nossa vocação, porra. Isso tem que estar profundamente enraizado no teu coração. E aí você vai chegar na sua mulher e vai falar assim, mulher não usa biquíni, mulher que usa biquíni, ela não é virtuosa. A influência que eu sigo aqui, ela disse que mulher que usa biquíni não é virtuosa. Você vai fazer isso? Sabe quem faz isso? Sabe o que é que acontece com quem faz isso? A vida dessa pessoa vira um inferno, porque ela começa a se basear por crenças, convencimento, sedução. E quando a mulher dele tirar o biquíni e botar um maiô, mas a mulher também não pode usar maiô. E aí vocês esquecem de amar, porra. Vocês esquecem de amar porque vocês se apegaram a sentenças. Vocês compreendem isso? Vocês estão tão apegados a sentenças, a frases de efeito que geram milhões e milhões de compartilhamento. Não é isso? Não é isso? Que agora vocês esquecem que tem uma pessoa humana na frente de vocês, com os seus pecados, com as suas chagas, pronta, esperando que você limpe, que você beije aquela chaga, que você beije aquela ferida, porra. Vocês esqueceram, neste momento, da vocação de vocês. E aí, quando eu esqueço, fica um buraco, né? Fica um buraco quando eu esqueço de alguma coisa. E esse buraco ele vai ser preenchido por outra presença. E que presença é essa? Uma mulher que não usa biquíni. Mas você escolheu sua mulher, pô. Você jurou perante a Deus, perante a comunidade, no altar a sua mulher. Você jurou estar com ela até a morte. Mas por causa de uma sentença, de uma pessoa que não te conhece e não consegue tocar na tua vida, na tua vocação, você vai jogar sua mulher no inferno e você no inferno. Você vai jogar sua vocação no lixo, porra. Porque você esqueceu, você não lembra. Quando você é convencido, seduzido, você esquece. Não é isso? Não é isso?
O que é o homem que trai a mulher? E logo depois ele se arrepende profundamente. O que acontece com ele? Ele esquece que ele tinha uma esposa esperando em casa e que ele jurou à beira do altar, para Deus, para a comunidade, para os pais, para ela, ser fiel, né? Até que a morte o separe. Não é isso? Não é isso? Esquecimento. O pecado é esquecer-se de alguma coisa. Então, vocês esquecem das vocações de vocês porque vocês estão seduzidos, pô. Vocês estão seduzidos por essas frases de efeito, por storyzinho, porra. Por gente que quer ascender socialmente e ter poder e influência sobre a vida de vocês, cara. A vida épica colocou de joelhos pais e mães de família que não se questionam mais se os conceitos se aplicam ou não às suas vidas, mas que agora questionam se as suas vocações, que foram planejadas com entusiasmo e amor antes dos conteúdos virais, se encaixam nos conceitos apresentados por quem não os conhece. Exatamente isso que eu falei agora. Vocês estão de joelhos para a vida épica. Vocês estão de joelhos para a vida perfeita, para a completude, para a verdade absoluta das coisas. Não é isso? Depois a gente pode fazer um outro vídeo sobre essa busca incessante por uma verdade, né? O não benefício da dúvida, como que isso é prejudicial para vocês, né? A pressa por responder coisas que são complexas de serem respondidas. Então a vida épica colocou vocês de joelhos, pô. E aí vocês passaram a olhar conceitos e não se questionar mais se esses conceitos se aplicam ou não na vida de vocês. Mas se as suas vocações que foram escolhidas com entusiasmo, com amor, com fidelidade, dizendo eu quero isso para mim. Se essa vocação ela se aplica a um conceito de uma pessoa que não te conhece. Olha que loucura que a gente vive. Vocês são incapazes de mandar se fuder uma pessoa que diz para você largar sua mulher, porra, porque ela está pecando contra Deus e nesse sentido acabando com o casamento de vocês. Vocês são incapazes, porra, de cuidar dos doentes. Marido, se é uma dor para você a sua esposa usar biquíni, rasgue o seu peito de amor por ela em completo silêncio, aceitando que ela pode nunca mudar. Esposa, se é uma dor para você ter um marido que não consegue prover tudo, rasgue o seu peito de amor pelo pobre que decidiu adicionar na carcaça mais peso e te levar ao céu, mesmo sendo pobre e escolhendo livremente gastar todo o seu dinheiro com você. Não matem as suas vocações por conta de frases de efeito. Não queimem os barcos. Não queimem os barcos. Que merda de ideia que colocaram na cabeça de vocês. Queime os barcos, queime os barcos. Que barco, porra? Que barco? Eu não vou queimar barco nenhum. Eu não vou queimar barco nenhum, porque essa é a minha vocação. Eu não vou abandonar as minhas vocações porque você está dizendo que eu tenho que queimar barco, porra, e destruir ponte. Que ideia de maluco é essa? Se demorem cuidando um do outro, limpando cada ferida, protegendo cada chaga dos mosquitos que só querem se aproveitar do sangue que escorre de vossas vulnerabilidades. Façam, sob esse terreno imperfeito, diariamente um ato de lembrança. Peçam com toda a força. Senhor, eu vou lutar por essa mulher até o fim, essa é a minha perfeição. Ajuda-me a caminhar sobre esse terreno imperfeito, ainda que meus pés rasguem, que eu precise andar entre os espinhos. Não me tire esse chão, porque essa é a terra do meu amor. É aqui que eu quero estar para sempre. Vocês precisam se lembrar todos os dias disso. E falar para vocês, é aqui que eu quero estar para sempre. Para sempre. Com essa mulher pecadora, com esse cara meio fraco. É aqui, pô. É aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Santo Inácio de Loyola, nos exercícios espirituais, fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Deus não te dá. Deus não dá. Nada, nada, nada que não complete a sua vocação. Você já parou para pensar sobre isso?
Nada que te acontece, nada que te acontece. Para pensar. Não é aquela frasezinha de, Deus não dá cargas mais fortes a ombro. Não é isso, pô. Não é isso. Se Deus te quer com Ele, tudo que está na tua vida, tudo que acontece é para isso, pô. Então, lembra que vocês vão pecar quando vocês esquecerem. Então, todos os dias, sobre a vocação de vocês, no trabalho, nos relacionamentos, com amorosos, né, cônjuge, com a família, com você, com Deus, lembrem-se, todos os dias, é aqui que eu quero estar, fui eu que escolhi isso, fui eu e eu vou até o fim, não importa, eu vou até o fim, e essa é a minha vocação. Não importa se influenciar fala isso, se influência B fala que eu tenho que ganhar R$1 milhão, se influência C diz que eu tenho que ter uma vida épica, se esse ou aquela pessoa manda eu sei lá, estudar latim, mas eu não consigo estudar latim, porque eu tenho que dar atenção aos meus filhos aqui, né? Que você tem que ter carrão, que você tem que ter uma casa, essas merdas, se vocês não tiverem muito bem estabelecido na cabeça de vocês essas lembranças diárias, né? Todo dia eu me lembro isso. Eu não nasci para isso. Eu nasci para outra coisa. Vocês vão ser seduzidos. Vocês vão ser seduzidos. E eu finalizo o texto dizendo: é no homem que viu a imperfeição do mundo em si mesmo e decidiu se sujar ainda mais por amor nessa lama, abdicando de todo tipo de reconhecimento, que se dá ao desenvolvimento de uma personalidade virtuosa. A virtude, ela não exclui o outro e não encontra espaço nos corações daqueles que fazem de tudo por engajamento. Nós somos tão capazes de Deus e queremos tão pouco. Então, eu finalizo esse vídeo te fazendo um convite a lembrar de quais são as suas vocações, do que você fez nos últimos anos para que essas vocações elas permaneçam, elas durem para sempre. Não é isso? A gente precisa fazer as nossas vocações durarem e lembrar todos os dias, quais são as nossas vocações e que nós não arredaremos o pé dali. Um abraço, até o próximo vídeo.